gente tem amplas redes sociais no telefone, mas muito pouco contato social. Em alguns aspectos, ele pode ser adoecedor. O termo brainette, que eu mencionei aqui pra gente antes da nossa conversa, é o termo que o professor Nicoleles usa, né? O professor Nicoleles é com certeza um dos maiores neurocientistas do país, é uma autoridade em muitos aspectos. O que ele construiu em termos de carreira e em termos de projetos, aqui junto com outros neurocientistas, obviamente, né? A gente não pode deixar de destacar, né? Mas a ideia do brainette é como que nós, em determinadas situações, quando estamos agindo em grupos, temos uma ativação do sistema nervoso central mais ou menos comum a todos, né? Ou seja, que os cérebros, de certa forma, estão conectados entre si, né? Ele usa muito isso para falar de futebol, né? Já que você tem uma estrutura de time, tem alguns podcasts dele, né? Vocês podem assistir que ele fala disso. Mas essa ideia de rede cerebral, para mim, ela não é uma coisa estranha. Eu já há muitos anos falava disso, eu falava que as redes neuronais, elas não acabam nas calotas cranianas, elas se expandem nas calotas cranianas, né? Nós, seres humanos, somos animais efetivamente conectados, né? Somos animais sociais e o nosso sistema nervoso, nosso sistema de conhecimento é o sistema produzido socialmente. Então, obviamente, a gente tem um fenômeno da individualização ou de uma ação da individualidade que começa a partir do século XVII e se estende até agora. E aí isso faz, de certa forma, a gente fique míope para esse aspecto que é o processamento coletivo de informações. Quer dizer, vocês são da comunicação, vocês sabem o que eu estou falando, né? De um processamento coletivo de informações. O debate público, de certa forma, é um pouquinho isso, apesar de ter uma série de enviesamentos e problemas, né, que a gente divergências. Destaca. As divergências, elas não são de todas ruins. Às vezes a gente tem alguns enviesamentos, alguns erros, algumas sustentações aí que não ajudam efetivamente o debate público, né? Mas, de certa forma, ela não deixa de ser uma forma da gente construir um conhecimento, que é um conhecimento emergente, ou seja, ele não é meu, nem seu, nem dele, ele é um conhecimento social e está, teoricamente, disponível para todas as pessoas. Esse é um conceito interessante. Nós já somos conectados. Nós temos é que parar de nos individualizarmos excessivamente. E quando você diz isso, individualizarmos excessivamente, que você se refere exatamente? Essa questão de não se indispor com debates, com pensamentos? Não, de maneira nenhuma. De isolamento social mesmo. Eu acho que a gente vive um encasulamento. A gente tem amplas redes sociais acessíveis no telefone, mas muito pouco contato social. Cada vez diminuímos mais os nossos contatos sociais. E isso, óbvio, é bom por um lado, mas por outro aumenta essa sensação de hiperindividualidade. E esse aumento dessa relação de hiperindividualidade, em alguns aspectos, ele pode ser adoecedor, na medida em que nós afrouxamos muito as nossas conexões afetivas, em alguns aspectos, e os nossos contatos se tornam cada vez mais virtuais, mais rápidos, mais na hora que a gente quer, no momento que a gente não quer. Então, essas coisas têm um efeito sobre nós. Por um lado é interessante, por outro, obviamente, traz algumas consequências que nem sempre são salutares. E é interessante, eu quero me aprofundar mais isso, até porque já era pauta do que eu queria falar contigo sobre essa questão, principalmente dessa nova geração. O que para a neurociência a gente enxerga o futuro? Porque essa questão do isolamento que a gente vive é até contraditório, porque as redes sociais, eles te ampliam o contato com diversas pessoas, diversos mundos, e ao mesmo tempo eles te retraem mais, né? Porque a gente tá nesse isolamento. E os jovens hoje, eu consigo perceber, essa garotada de 20 anos, eles estão vivendo uma vida de 40. Sabe aquela coisa de ser imposto sempre? Não, eu tenho que fazer sucesso muito cedo, eu tenho que ter saúde muito cedo, eu preciso às vezes me isolar mais cedo para poder conseguir alguma coisa a mais do que eu não conseguiria no coletivo. Na neurociência ou na psicologia, o que você enxerga para essa geração agora? Isso pode ser um adoecimento lá na frente, desse isolamento, porque a gente vê muito isso hoje, Eu né? acho que tem também um adoecimento, né? Mas não tem só o adoecimento, né? O adoecimento é uma consequência desse novo estilo de vida que a gente está tendo e nos traz alguns novos desafios, principalmente pensando em saúde mental, né? Mas eu acho que toda a sociedade e todos os enlaces sociais, de alguma forma, eles nos possibilitam algumas coisas e de outras eles podem nos colocar em situações onde gerenciar as nossas respostas emocionais, os nossos padrões afetivos e as nossas relações não sejam tão fáceis. Obviamente, eu acho que essa geração vai ter alguns desafios que são próprios dela. Eu não gosto de fazer esses exercícios de futuro
futurologia, Claro. né? Porque efetivamente a gente não tem todos os componentes e não sabe como é que essa geração vai responder a esses desafios, né? Pode ser que eles respondam melhor do que a nossa. O que eu acho interessante disso, e eu acho que isso é muito importante para destacar, porque eu estou no alto dos meus 53 anos aqui, né? Então, eu diria para vocês que, apesar de não me considerar uma pessoa velha, obviamente não, né? Eu tenho uma trajetória, assim, que me faz pensar a partir dessas gerações que foram surgindo depois da minha, né? Obviamente quem é mais velho pode me incluir dessa reflexão. E para mim o que destaca muito é essas rupturas geracionais. Ou seja, cada geração tem uma série de componentes e desafios que a geração anterior não tinha. E isso, de certa forma, em alguns aspectos, cria um ruído nas nossas comunicações. Ou seja, 20 anos de diferença entre um indivíduo e o outro, e você já pode ter culturas completamente diferentes. É dois, né? Porque a gente tem uma dinâmica de mudança muito... A gente não se dá conta, mas a gente está vivendo uma revolução muito grande, certo? Se você voltar, por exemplo, da minha infância, eu assistia televisão preta e branca, com 3 canais, certo? Então, o acesso à informação, a disponibilidade dela, como ela era trazida para dentro de casa, tudo isso é completamente... As minhas experiências, por exemplo, com as mídias, elas são muito diversas das experiências que as pessoas têm agora. Mesmo para mim, imagina chegar aqui no Morro da Cruz sem o Waze. A gente fica, cara, mas como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia? Né? Como é que você fazia? Você ia para uma cidade e você não conhecia nada. Mas a gente fazia, a gente parava, perguntava para as pessoas, ficava olhando as placas, tinha um mapa de papel, cada um usava as estratégias que tinham disponível, né? É interessante essa ruptura entre as gerações e os ruídos que você vê agora. A gente fala em geração Z, em geração isso, em geração aquilo. Tempos atrás isso não era nem uma questão de debate público. Ah, sim. Né? Não era denominado. Não, né? Exatamente, porque você não tinha essas rupturas entre os processos geracionais. Então eu acredito que cada geração traz com si um sofrimento que é próprio da sua geração e as formas como eles vão dar conta desses sofrimentos, né? De como que eles vão lidar com esse sofrimento, né? Hoje a gente vê, inclusive, nas redes sociais, essa geração é muito mimimi, isso é cringe. Eu acho errado falar isso. Porque não é, às vezes eu acho falando assim, essa geração não sei o quê, não quer nada com nada. Gente, eu não vejo isso. Eu acho que são pessoas. Cada pessoa, cada um é. Um é mais vagabundo que o outro menos. E aí vai, Eu né? acho que com a informação, nossos valores, eles evoluem mais rápido e são divulgados mais rápidos, né? Então pode ser que tenha alguns aspectos do pensamento geracional que sejam diferentes, assim. Ai, sem dúvida.